Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo à segunda parte de Ligando Cargas em Fonte de Tensão Alternada. Estamos interessados particularmente com lâmpadas incandescentes para posteriormente trabalharmos com lâmpadas em série, teste em equipamentos com lâmpadas em série. Para isso veremos os seguintes assuntos: a resistência e a temperatura do filamento de lâmpada incandescente, e faremos algumas considerações. Vamos começar por resistência e temperatura do filamento de lâmpada incandescente, onde na figura nós temos uma fonte de tensão de T, uma resistência, um circuito fechado e sendo percorrido por uma corrente I de T. Para esse circuito mostrado, a resistência é dado por R igual U de T sobre I de T, para o mesmo instante de tempo. Para lâmpadas incandescentes, observamos que a resistência da lâmpada ela é função da corrente que a percorre. Essa corrente no filamento vai produzir um aumento de temperatura e é esse aumento de temperatura que vai alterar a resistência, vai aumentar a resistência da lâmpada. A potência média dissipada pela lâmpada vai ser dada pelo produto U vezes I, RMS. Determine a temperatura alcançada pelo filamento de uma lâmpada incandescente, cuja potência nominal é de 60 watts, em 127 volts. Nós consideramos a temperatura estabilizada e que a 20 graus, sem passagem de corrente, mediu-se a resistência com o ohmímetro do filamento e obtemos 19,6 ohms. Sabemos também que a resistividade do tungstênio a 20 graus Celsius é de 4,5 vezes 10 a menos 3 Celsius a menos 1. Vamos à solução. A variação da resistência com a temperatura é dada pela seguinte equação, onde nós temos que RT é a resistência na temperatura que nós queremos calcular, mais de 20 graus Celsius. R20 é a resistência na temperatura de referência de 20 graus Celsius. Ρ é o coeficiente de variação térmico do material considerado, filamento, no caso, tungstênio. ΔT é a diferença de temperatura. Como nós vimos, nós medimos a resistência do filamento a 20 graus Celsius e obtivemos 19,6 ohms. Qual é a resistência desse filamento quando ela está operando na temperatura nominal de 60 watts? Nós não podemos ligar a lâmpada e medir a resistência diretamente, ou tirar rapidamente e medir. Não funciona assim. Nós podemos obter essa informação de duas maneiras diferentes. Nós pedimos medir a corrente que a lâmpada consome quando acesa e qual é a tensão aplicada. E daí, se temos tensão e corrente, obtemos a resistência. No segundo método, nós podemos calcular pelos parâmetros especificados da lâmpada, dado pelo fabricante, tensão nominal e potência consumida. Vamos pelo primeiro método. No nosso circuito, nós temos agora em série com a lâmpada um amperímetro AC. Então nós vamos medir a tensão sobre a lâmpada com o voltímetro e vamos medir a corrente que percorre a lâmpada com um amperímetro. Sabemos que a lâmpada medida é de 60 watts em 127 volts. Você pode adaptar para a sua região se for 220 volts, por exemplo. Utilize lâmpadas adequadas à tensão da sua região. Os resultados obtidos pela medição foram a tensão sobre a lâmpada 130,2 volts. Não está errado. 127 volts é a tensão nominal da rede. Existe flutuação, acostume-se com isso. A corrente na lâmpada é de 480 miliamperes. Então, você ligou uma lâmpada de 60 watts na tomada, na energia elétrica, mediu a corrente percorrida e obteve 480 miliamperes quando a lâmpada está acesa, já equilibrada a temperatura. Com essas medidas, nós vamos ter que a potência dissipada pela lâmpada, VL vezes L, RMS, cerca de 62,5 watts. Já a resistência do filamento aquecido, cerca de 271,25 ohms. Observe que os dois valores foram obtidos a partir da tensão medida e da corrente medidas. Vamos agora fazer pelo segundo método, utilizando os parâmetros nominais fornecidos pelo fabricante da lâmpada. No nosso caso, uma lâmpada de 60 watts ligada em 127 volts leva uma corrente de 472,44 miliamperes. A resistência é dada por 268,82 ohms, aplicação direta da lei de Ohm. Esses são os valores nominais da lâmpada de 60 watts. Na tabela agora,
nós podemos comparar o valor nominal com o valor medido diretamente ou obtido indiretamente. No caso, a potência média no valor nominal é uma lâmpada de 60 watts. O valor dado a partir da tensão e da corrente foi de 62,496 watts. Um resultado bem coerente. A tensão nominal 127 volts no instante da medição estava com 130,2 volts. A corrente nominal a partir da potência e tensão é de 472,44 mA. Medimos 480 mA. A resistência quente a partir da especificação do fabricante, 268,82 ohms. Nós medimos indiretamente a partir da tensão e da corrente sobre a lâmpada. Obtivemos 271,25 ohms. Tanto a resistência fria não é disponível nominalmente, mas nós podemos medir com o ohmímetro e encontramos 19,6 ohms. A relação entre a resistência quente e a resistência fria para essa lâmpada é de 13,84. Guarde bem esse valor. Vimos então que na temperatura de operação mais alta é 271,25 ohms a resistência do filamento e a 20 graus apenas 19,6 ohms. O parâmetro ΔT é T final menos T inicial, vai ser a temperatura final do filamento menos 20 graus Celsius, que é a referência. Vamos substituir os valores na equação e encontramos que a variação de temperatura 2.853,17 graus Celsius, ou seja, a temperatura final numa lâmpada de 60 watts em 127 volts no filamento é de 2.873 graus,17. Mais de 2.800 graus no filamento. Essa temperatura acontece no filamento, no bulbo da lâmpada, bem menor, mas sendo suficiente para provocar queimadura se você não manusear corretamente a lâmpada. A diferença ou a relação entre a resistência quente e fria na lâmpada incandescente é maior do que 13 vezes. Observe que a resistência aumenta 13 vezes mais quando é percorrida pela corrente nominal e aquecida a cerca de 2.873 graus. A maior parte da energia, lamentavelmente, é transformada em calor e não em energia luminosa. Essa é uma principal razão porque essa tecnologia está em extinção, sendo substituída por outras tecnologias, por exemplo, LED ou halógenas. No nosso segundo exemplo agora, temos uma lâmpada de 15 watts, também operando em 127 volts. Estabilizamos a temperatura e queremos saber a qual temperatura vai chegar esse filamento. Nós medimos lâmpada fria a 20 graus Celsius e obtemos que a resistência do filamento é 90,8 ohms. Temos a resistividade do tungstênio. Vamos agora aplicar a nossa equação de resistência, variando com a temperatura. Quanto mais aquecido está o material, maior tende a ser a resistência elétrica para os condutores. Temos agora a resistência a 20 graus Celsius, 90,8 ohms. Mas qual é a resistência do filamento quando a lâmpada está operando na potência nominal de 15 watts? De novo, duas maneiras. Ou nós medimos a corrente e a tensão na lâmpada e obtemos a resistência, ou obtemos a partir dos parâmetros do fabricante. Mais uma vez, o nosso circuito tem perímetro em série, a lâmpada agora é de 15 watts, só temos a lâmpada com o amperímetro que tem uma baixíssima resistência no circuito. Os resultados obtidos pela medição foram a tensão sobre a lâmpada 130,7 volts e a corrente 121,2 miliamperes. Com esses dois valores de tensão e corrente, nós obtemos que a potência sobre a lâmpada 15,84 watts. Já a resistência do filamento aquecido em operação 1078,38 ohms. E pelos parâmetros nominais, fácil. A corrente é de 118,1 miliamperes e a resistência nominal da lâmpada acesa do filamento 1075,3 ohms. Esses são os valores nominais. Vejamos agora na tabela a potência média especificada pelo fabricante, 15 watts. Avaliamos a partir dos valores de tensão e corrente em 15,84 watts. Muito próximo. A tensão 127 nominal, medimos na hora da medida 130,7 volts. A corrente nominal, 118,1 miliamperes, medimos 121,2 miliamperes. A resistência
resistência aquecida, 1075,26 ohms e 1078,38 ohms, a partir dos valores de tensão e corrente. Resistência fria, medimos com o ohmímetro e a relação entre os dois valores, cerca de 11,88, ou perto de 12 vezes. Observe que 12 e 13 vezes, dos dois exemplos, está se tornando um padrão. Sabemos que na temperatura mais alta, a resistência do filamento é de 1078,38 ohms, que é 20 graus, 90,8 ohms. Analogamente ao exercício anterior, substituímos os valores da nossa equação conhecida de variação de temperatura, obtemos que a temperatura final da nossa lâmpada de 15 watts no filamento é de 2.436,98 graus Celsius. Essa é a temperatura do filamento, quase 2.437 graus Celsius. Sim, o bulbo é preenchido com gás inerte que impede que esse metal simplesmente vaporize, mas aquece bastante. Cuidado ao manusear essas lâmpadas. A diferença entre a resistência fria e quente, estamos falando de 12 e 13 vezes. Falamos também da perda em calor. Sim, uma lâmpada de 15 watts esquenta menos do que uma lâmpada de 60 watts. Aí está a tabela de valores comparativos, 60 watts e 15 watts, consumo versus resistência do filamento. Uma lâmpada de 60 watts consumindo 480 mA. Uma lâmpada de menor potência, 15 watts, consumindo 121,2 mA. A resistência do filamento aquecido em 60 watts, 271,5 ohms, mais baixa do que os 1078,38 ohms de 15 watts. Temperatura final do filamento, cerca de 2.800, 2.500 graus. Observe que se nós dividirmos as duas potências, mais alta e mais baixa, obtemos 4, 60 watts por 15 watts. Se dividirmos a corrente mais alta pela mais baixa, aproximadamente 4. E se dividirmos as resistências do filamento aquecido, mais alto e mais baixo, aproximadamente 4. A relação de potência se mantém para a relação de corrente. É muito importante você lembrar disso. Vejamos agora algumas considerações. Quando ligamos uma lâmpada incandescente que estava na temperatura ambiente, desligada já há algum tempo, a resistência do filamento é de 12, 13 vezes menor do que quando a lâmpada está acesa em estado estacionário. Isso leva a um surto de corrente inicial que, ainda de curta duração, pode provocar danos ao filamento. Se você utilizou lâmpadas incandescentes, talvez se lembre de pessoas falando para não ficar ligando e desligando a lâmpada repetidamente, podia queimar. Sim, cada vez que você liga a lâmpada, há um pequeno surto de corrente. Pequeno, vamos ver isso mais tarde. Quando utilizamos lâmpadas incandescentes para fazer um dispositivo de teste de equipamentos elétricos, devemos lembrar dessa característica. A resistência é muito baixa, o que poderia acarretar num surto de corrente mais elevado. Depois a resistência aumenta por causa da temperatura e a resistência chega ao valor estacionário. A lâmpada incandescente também pode servir como indicação de corrente de operação inferior ao valor nominal de operação. A lâmpada brilha mais fraco, tem um brilho menor. Você vai se acostumar com o brilho da lâmpada e perceber que tem alguma coisa diferente. Em um vídeo futuro, nós vamos mostrar um desses dispositivos limitadores de corrente com lâmpadas incandescentes em série e vamos fazer algumas medidas qualitativas e quantitativas. Como se projeta? Por que se projeta? Como é que funciona? 2 ou 3 vantagens das lâmpadas incandescentes. Elas são ótimas e de baixo custo para manter a amplitude de saída de osciladores de áudio relativamente constante quando fazem parte da malha de realimentação, devido à não linearidade dessa resistência. Também são ótimas de baixo custo para você fazer dimmer controle luminoso. E no passado também se usou para chocadeira. O que nós vamos ver no próximo vídeo? Lâmpada em série com equipamentos, mas o equipamento funciona? O que acontece? Para que serve isso? Qual a utilidade? Como é que funciona? Como é que se faz? Aguarde o próximo vídeo e até lá! Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.